Você acompanha a partir de agora Bate-Papo ao Meio-Dia com o jornalista Lenilson Silva, o mais completo informativo online aqui no município do Conde. Esse programa conta com apoio institucional do Sacolão do Povo, Clínica Veterinária Dr. Gomes, Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município do Conde, Focus TV e Restaurante Coquinhos. Olá, meus amigos, saudações a você que nos acompanha. Hoje é terça-feira, 29 de abril de 2025. Na edição de hoje eu vou falar com o Dr. Fábio Ribeiro, advogado, sobre auxílio-doença. Qual seria o tempo mínimo de contribuição para ter direito ao auxílio-doença? Vamos falar também sobre a ação que tramita na Justiça sobre a compra de votos no município do Conde nas eleições passadas. Ainda há uma grande expectativa do PT, que acredita sair vitoriosa com essa ação. Outro tema importante no nosso programa é a fraude de descontos irregulares de aposentados e pensionistas do INSS. Bom, mas vamos começar, claro, com o Dr. Fábio Ribeiro, renomado advogado. Ele vai falar com a gente sobre o auxílio-doença. Eu pergunto ao senhor, Dr. Fábio, qual seria o tempo mínimo de contribuição para ter direito ao auxílio-doença? Olá, Lenilson, como vai? Tudo bem? Quero agradecer aqui ao convite, participar mais uma vez do seu programa. Agradecer também pela audiência dos seus ouvintes aí. Bom, essa pergunta é muito boa. Sim, existe um tempo mínimo de contribuição para se receber o auxílio-doença. Hoje em dia, esse auxílio-doença é chamado de auxílio por incapacidade temporária. E é o seguinte, dependendo da enfermidade, dependendo da categoria, é um tempo mínimo de contribuição. Então vamos começar pelas mais comuns. Aquela pessoa que de repente teve uma crise de apendicite, precisou fazer uma cirurgia para tirar o apêndice, ou então aquela pessoa que caiu de moto, se machucou e precisa ficar afastado por 1, 2, 3 meses, 4 meses. Aquela pessoa que teve um pico de diabetes e precisa se cuidar por mais de 30 dias, né? Por mais de 15 dias, na verdade, já dá direito ao afastamento pelo INSS. Essas doenças comuns, a pessoa que contribui com o INSS está coberta a partir de 12 meses de contribuição. Ou seja, aquela pessoa que tem carteira assinada, aquela pessoa que contribui como autônomo, hoje em dia é chamado de contribuinte individual, mas antigamente chamava-se de autônomo. Aquela pessoa que é o MEI, por exemplo, né? Que é um tipo de contribuição mais recente, a pessoa precisa pagar pelo menos 12 meses para ter direito à cobertura do auxílio-doença, do auxílio por incapacidade temporária, nessas condições que eu falei, de doenças comuns. No caso de doenças graves, por exemplo, como câncer, como mal de Parkinson, como Alzheimer, né? Essas doenças mais graves e também os acidentes de trabalho, aquela pessoa que estava trabalhando e caiu no trabalho e quebrou um braço, ou prendeu uma mão numa máquina e precise de afastamento, para essas pessoas basta ter contribuído uma vez, né? Então tem um mês de contribuição, e aí nesse mês, dentro desse período, a pessoa sofreu um acidente, ela já pode exigir sim a cobertura do auxílio por incapacidade temporária. A mesma coisa, como eu falei, né, para doenças graves também é a mesma situação, não exige a carência, basta a pessoa estar contribuindo com o INSS independentemente da quantidade de meses, né? Existe também um benefício que ele é decorrente desse benefício de auxílio por incapacidade temporária. É quando a pessoa ela se cura, né, daquela enfermidade, daquela doença que causou o afastamento. Vou dar um exemplo prático, aquele cara que caiu de moto, que eu falei no começo da minha resposta. Se ele caiu de moto e quebrou um braço ou quebrou o quadril e ele trabalhava com serviço braçal e não pode mais pegar peso, então ele não vai mais poder exercer aquela atividade dele, por exemplo, de carregador de caminhão, né? Ele vai ter direito a um benefício chamado auxílio acidente, que é como se fosse uma indenização. Muito interessante, doutor Fábio. Vou pedir para o senhor falar sobre o auxílio acidente no próximo bloco. Imagina, inclusive, doutor Fábio, que tem muita gente querendo saber como dar entrada para conseguir esse benefício. Mas já o senhor continua essa explicação. Agora eu trago as manchetes nacionais com Frederico Goulart.
Polícia Federal diz que o operador de fraude no INSS repassou dinheiro a diretores do órgão. Em meio à pressão por anistia, o presidente do Senado propõe lei que atenua a pena dos envolvidos no 8 de janeiro e o apagão geral que paralisou serviços em Portugal e na Espanha. Todos esses assuntos e Dr. Fábio Ribeiro falando sobre auxílio-doença agora no segundo bloco. Bate-papo ao meio-dia com o jornalista Lenilson Silva.